Shalom, queridos. Hoje, Apocalipse, capítulo 11. As duas testemunhas. A visão das duas testemunhas. A visão das duas testemunhas encerra o intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. Apocalipse 10, 7, 11, Apocalipse 11, 14. O apóstolo João recebe uma vara para medir o templo em Jerusalém. Em seguida, houve um anúncio de que duas testemunhas, com poder sobrenatural, revelariam a mensagem final para a última geração, especialmente aos judeus. Mas eles são mortos pela besta e ressuscitam após 3 dias e meio. Quando acontece um terremoto que destrói a 10ª parte de Jerusalém e mata 7.000 pessoas, estas testemunhas ouvem uma voz chamando do céu e sobe entre as nuvens. Após a visão das duas testemunhas, vem a visão da 7ª trombeta com anúncio sobre a volta de Jesus. Aleluia! O cenário da mensagem das duas testemunhas está em torno do templo em Jerusalém. Versículo 1. Versículo 2. Em Israel. Versículo 8. E até as nações. Versículo 2 e 10. Mostrando claramente o propósito de salvação. Neste estudo, vamos fazer as seguintes perguntas sobre as duas testemunhas. Quem são? Quando surgirão? Onde aparecerão? O que eles farão? Como serão? Por que virão? Essas são as perguntas. Infelizmente, muitas heresias são criadas em torno desta mensagem das duas testemunhas, chegando ao ponto de algumas seitas dizerem que seriam seus principais líderes. Basicamente, existem 4 linhas de interpretação sobre as duas testemunhas. Estudiosos da linha preterista entendem que se referem aos mártires durante a história de Israel e da Igreja, em que anunciaram a palavra de Deus. A linha futurista entende que sejam 2 profetas que surgiram durante a grande tribulação, antes da volta de Jesus. A linha de interpretação idealista ou simbólica ensina que as duas testemunhas se referem ao testemunho de fé durante as 2 alianças, lei e graça, durante o Antigo e Novo Testamento. A linha de interpretação contínua passa pelas outras linhas, entendendo que em a história houveram testemunhas e mártires, mas no tempo final Deus enviará 2 profetas, como está escrito no Apocalipse. Então estão aqui as linhas idealista, preterista e idealista, preterista, e por fim
a linha de interpretação contínua, passando pelas outras linhas, entendendo que em toda a história houveram testemunhas e mártires, mas no tempo final Deus enviará 2 profetas, como está escrito no Apocalipse. O apóstolo João tem a mesma experiência de medir o templo como fez o profeta Ezequiel nos capítulos 40 a 43 de forma profética. Porque Nabucodonosor havia destruído a cidade e templo e levado o povo cativo para a Babilônia. Aqui falando do profeta Ezequiel. No tempo de João, quando escreveu o Apocalipse, por volta do ano 95 depois de Cristo, Jerusalém e o templo tinham sido destruídos no ano 70. Então, essa mensagem tem o propósito de levar esperança para os primeiros leitores. A medição do templo também pode ser entendida como parte da profecia sobre a reconstrução do templo em Jerusalém nos tempos finais, antes da volta de Jesus, que servirá também para o anticristo. Mateus 24, 15 e 2 Tessalonicenses 2, 4. O projeto de construção de um novo templo em Jerusalém, no Monte Sião, paralelo à mesquita de Omar, também chamado de Domo da Rocha, onde foi o primeiro templo construído por Salomão. Confira sobre isso, se você quiser. Quando o texto diz que o templo seria medido, seria um símbolo para a sua reconstrução. Quanto ao átrio exterior, não deveria ser medido, porque seu número será incontável, porque era aberto para os estrangeiros adorarem no templo. Ezequiel 42, 14 e 44, 19. Vou repetir aqui. Quando o texto diz que o templo seria medido, seria um símbolo para a sua reconstrução. Quanto ao átrio exterior, não deveria ser medido, porque seu número será incontável, porque era aberto para os estrangeiros adorarem no templo. Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios. Lucas 21, 24. Se referindo ao tempo em a cidade seria tomada por outros povos por séculos. A palavra testemunha no original grego é igual a mártir. Por isso, estes 2 homens são chamados de testemunhas, para uma decisão em um julgamento, era necessário que ao menos o testemunho de 2 pessoas. Deuteronômio 17, 6. Isso revela que antes do julgamento final, Deus enviará 2 testemunhas, retomando o ministério profético e anunciando a palavra de Deus, vestidas de saco como um símbolo de humilhação por causa do pecado humano. Salmo 30, versículo 11. Lembrem os profetas do Antigo Testamento, usando a linguagem profética para pregar aos judeus. « 42 meses igual a 1.260 dias. 3 anos e meio. 42 meses
igual a 1.260 dias, igual a 3 anos e meio. O período citado de 42 meses confere exatamente com os 1.262 dias e também com os 3 anos e meio anunciados pelo profeta Daniel, se referindo ao período da grande tribulação. Daniel 9, 27 e Apocalipse 12, 14, confirmados por Jesus em Mateus 24, 15, dizendo que seria um tempo abreviado. Mateus 24, 22. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. As duas testemunhas são chamadas de 2 oliveiras e 2 candelabros, como um símbolo de fruto e luz, lembrando da profecia sobre a reconstrução do templo após sua primeira destruição, quando o sacerdote Josué e o governador Zorobabel foram chamados de 2 oliveiras perto do candelabro. Zacarias 4:3 e 11, versículo 14. Versículo 11 a 14. A oliveira produz o azeite para acender o candelabro. O poder das palavras destas 2 testemunhas é representado pelo fogo. Jeremias 5:14. As 2 testemunhas lembram 2 profetas, Moisés, água em sangue, em Êxodo 4, 9, Êxodo 7, 19. Flagelos, Êxodo 9, 14. As 2 testemunhas lembram 2 profetas, Moisés, Elias também. Elias, fogo do céu, 1 Reis 18, versículo 38, 2 Reis 1, capítulo 1, versículo de 10 a 14. Não chover, 1 Reis 17, versículo 1, Tiago 5, 17. Os sinais realizados pelas 2 testemunhas são semelhantes aos de Moisés e Elias, mas isso não significa que sejam literalmente estas pessoas. Seria difícil fazer uma ligação entre o momento da transfiguração de Jesus, quando Moisés e Elias apareceram, Mateus 17, versículos 13 e 4, com esta profecia das 2 testemunhas. Então, com esta profecia das 2 testemunhas, Jesus disse que a profecia sobre a vinda de Elias, Zacarias 4:5, se cumpriu através do ministério de João Batista, Mateus 17, de 11 a 13. Então, vamos aqui entendendo o que Deus está falando pelo Espírito Santo, que não tem nada difícil para Ele. Testemunho e morte, nós vemos do versículo 7 ao versículo 10. Louvado seja Deus. Após dar seu testemunho acerca de Cristo, estes 2 profetas serão perseguidos pela besta ou anticristo. Apocalipse 13, de 5 a 7. Por fim, serão martirizados, cumprindo o seu propósito. Seus corpos ficarão expostos em Jerusalém para que todo mundo veja por 3 dias e meio. Através dos 2 meios modernos de comunicação, isto será possível para que todas as pessoas possam saber o que aconteceu.
mas a reação geral será de satisfação pela morte das duas testemunhas, ao ponto de festejarem e se presentear, porque as palavras das testemunhas incomodavam as pessoas que não queriam obedecer ao Senhor. A cidade de Jerusalém é comparada com Sodoma por causa do pecado. Isaías 1, 9 e 10. E também com o Egito, devido à escravidão que seu povo se sujeitou por causa da desobediência. Deuteronômio 16, 12. Jesus clamou por Jerusalém para que voltasse para Deus. Mateus 23, 37. O fim das duas testemunhas foi o mesmo dos profetas, confirmando seu ministério profético e confirmando a rebeldia das pessoas. Mateus 23, 31. Louvado seja Deus. No tempo em que o Novo Testamento foi escrito, havia a tradição de que uma pessoa só poderia ser declarada definitivamente como morta após 3 dias. Por isso, Jesus esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro e 3 dias. Por isso, Jesus esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro e 3 dias para ser ressuscitado. O mesmo sopro de vida enviado por Deus, que gerou o ser humano, Gênesis 2:7, agora entra novamente nas duas testemunhas para reviverem. Da mesma forma que Jesus subiu ao céu, numa nuvem, Atos 1:9, as suas testemunhas ouviram uma voz chamando e foram levadas na nuvem. Na transfiguração de Jesus, quando apareceram Moisés e Elias, uma voz também veio de uma nuvem que os encobriu e desapareceram. Mateus 17, de 5 a 8. As pessoas contemplarão este fato sobrenatural como testemunho do poder de Deus. Um grande terremoto agitará a terra quando as duas testemunhas forem arrebatadas aos céus, atingindo o 10º da cidade santa e matando 7.000 pessoas. Depois deste terremoto, as pessoas serão despertadas para reconhecerem a glória de Deus. Tudo isso tem o propósito de mostrar o poder de Deus nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Assim como houve um terremoto quando Jesus morreu e outro quando ressuscitou, Mateus 27, 54 e 28, versículo 2, também será no momento em que as duas testemunhas subirem ao céu. A visão das duas testemunhas encerra a 6ª trombeta e o 2º ai, passando para a conclusão das trombetas. Este foi um dos intervalos entre as principais visões do Apocalipse. O parêntese para apresentar o 3º ai parece um aviso de sua gravidade. A 6ª trombeta, ou 2º ai, revela o ambiente em que as duas testemunhas surgem com uma grande guerra na região do rio Eufrates, onde hoje é a Turquia, Síria e Iraque, com impacto mundial. A 7ª trombeta, ou 3º ai,
anuncia que Jesus está voltando para reinar eternamente e julgará todos, dando com recompensa para os servos de Deus. A sétima trombeta está relacionada à volta de Jesus. Um sério problema ao falar sobre a volta de Jesus é separar os eventos como se primeiro arrebatasse a igreja e depois voltasse, sendo que estes fatos estão relacionados e inseparáveis. Dizer que Jesus virá de forma invisível, primeiro, é um grande engano. A volta de Jesus será visível após a sétima trombeta, com a ressurreição dos mortos e arrebatamento da igreja. Também não há como falar de arrebatamento sem a ressurreição dos mortos, que será primeiro e seguido pelo resgate dos salvos. As duas testemunhas. Quem são? Enoque e Elias, Josué e Zorobabel, Antigo e Novo Testamento, Igreja Ocidental e Oriental, dois profetas durante a Grande Tribulação. As duas testemunhas serão dois profetas de Deus que surgirão durante o final da Grande Tribulação, atuando no novo templo em Jerusalém, realizando sinais milagrosos, andando vestido de pano de saco para testemunhar a respeito de Jesus para o mundo. As duas testemunhas darão testemunho sobrenatural do poder de Deus nos últimos tempos, antes da volta de Jesus, para o juízo final, confirmando a justiça divina. Antes do surgimento das duas testemunhas, o templo em Jerusalém será reconstruído. Então aparecerão dois profetas que se tornarão mártires com grande poder e obras maravilhosas, darão o seu testemunho e morrerão por sua fé. Depois de 3 dias ressuscitarão, quando também acontecerá um grande terremoto. Este será o fim do segundo ai e a sexta trombeta, finalizando com a sétima trombeta e o terceiro ai. Louvado seja Deus, estamos terminando o comentário de Apocalipse, capítulo 11, com as duas testemunhas como assunto. E você já sabe que qualquer pessoa que quiser realmente ter o conhecimento de Deus, a sua palavra, não para, mas continua meditando, porque o conselho do Senhor foi meditar de dia e de noite, e você já tem todo motivo para conhecer e entender tudo, porque vocês têm um capítulo por semana no discipulado, e esse mesmo capítulo vocês estudam pela manhã, pela manhã no lugar secreto, aquele lugar que Jesus ensinou em Mateus 6,6. Depois do almoço, descanso almoço, repassando o mesmo capítulo, que é o capítulo do discipulado da semana. E à noite faz o culto doméstico com toda a família com esse mesmo capítulo. Mediante a sua interação com a palavra, mediante a sua obediência de meditar na palavra de dia e de noite, mediante ao ouvir e obedecer o que está escrito em Josué 1,8, não se apartar a palavra deste livro da sua boca, não vai ficar nada que o Espírito Santo não lhe faça entender. Então, cada capítulo que você lê, especialmente agora de Apocalipse, leia na dependência do Espírito Santo. E certamente, se ele quiser que você vá estudar numa escola confiável, enviará você, vai dar sugestão a você,
para estudar na escola Charles Spurgeon. Se você ainda não conseguir captar o que você precisa, simplesmente por estar na obediência e ouvindo o que o Espírito Santo fala através de cada lição. Estamos no finalzinho, só faltam alguns capítulos, né? São 22 capítulos, estamos no capítulo 11. Então, estamos na hora de terminar o livro e com certeza nada vai ficar em falta, porque o Espírito Santo está disponível para ensinar a todos que meditam de dia e de noite na palavra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI-FJ, com todos os componentes de célula, líder de célula, co-líder de célula do MAI-FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.